Olá pessoal, meu nome é Lino Fernandes, sou advogado e também estou na TV Relacionamento. Olá amigos telespectadores, estamos aqui com o Dr. Paulo Oliver, que hoje irá nos contar um pouco da sobre a sua viagem as suas viagens para a Alemanha. Dr. Paulo, é sempre uma honra poder ter um bate-papo com o senhor, sempre nos acrescenta aí muito essas nossas conversas. E eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco um pouco da sua experiência sobre suas viagens para a Alemanha. A palavra está com o senhor. Quero cumprimentar aqueles que têm interesse na matéria, aqueles que nos estão vendo pela primeira vez, ou por interesses inclusive social e cultural, e falar sobre as oportunidades que não só via cliente, mas na verdade que Deus me deu, de fazer algumas viagens. Nessas viagens eu conheci a Alemanha, principalmente Munique. Depois aproveitei como advogado, tive interesse e fui conhecer o tribunal da capital ali em Munique. Depois de Munique, eu fui conhecer Dachau, a cadeia, e convivi em alguns lugares que Hitler andou passando. Passei para ver, escutar um pouco de história daqueles que ainda sobrevivem, já são bem velhinhos, e contavam nas choperias algumas coisas, sabendo que eu era brasileiro, e estava com uma brasileira que é casada com um alemão, e alguns amigos também que são alemães, mas falam português. Então me foi possível passar por ali tudo, saber um pouco do tempo da guerra, das enfermeiras que trabalharam nos campos de frente, que não foram ali, mas o Brasil, naquele apoio que deu, teve que mandar algumas que foram voluntárias. Então é muita coisa que é interessante. E daí nós vamos chegar até o Tribunal de Nuremberg, onde eu tive acesso ao local, tive acesso ao fórum, nós somos inclusive recomendados e tinha uma autoridade local do próprio fórum. Então nós visitamos o plenário onde eles foram todos julgados e tivemos acesso em pormenores também. E estou aqui para satisfazer a curiosidade, se for possível. Doutor, nós sabemos que o senhor é um jurista altamente gabaritado, né? E o que mais chamou a atenção do senhor sob o seu ponto de vista de advogado na Alemanha? Bom, eu cuidei de algumas coisas de uma cliente. Depois dali ela me acompanhou. Foi muito bom que ela me apresentou um grande cineasta alemão, que tem uma grande produtora, que eu não esperava que eu ia ser procurado por ele, e ele inclusive me levou à produtora dele. Ele mandou um limousine me buscar e começamos a rodar com a minha parceira, a brasileira, que é casada com um alemão. E ali nós começamos a ter um maior diálogo. E dali ele conversando comigo, ele falou: Paulo, vá a Nuremberg, a gente vê como é que pode fazer, que você pode descobrir muita coisa, porque você é um advogado e milita no crime também. Então há esse interesse. Então eu tive acesso, marcamos um dia, depois eu tive em Nuremberg. Tomamos um trem muito bonito para conhecer o trem-bala. Descemos em Nuremberg, fomos ao tribunal, já alguém nos esperava, tem fotos aí que eu estou na porta do tribunal. Tive no plenário onde todos aqueles foram julgados, consegui ter acesso ao nome de todos os advogados que defenderam as pessoas que foram condenadas, tenho a relação, tudo que eu estou escrevendo sobre isso, tive acesso de alguns problemas que houve,
E depois disso tudo me interessei em perguntar por que está o tribunal todinho perfeito, em condições bonitas de visita, como se fosse algo tombamento histórico. E eu falei, esse fundo do tribunal todo só tem grama, o que é isso daqui? Porque cadê o resto do tribunal? A autoridade me respondeu assim, olha, doutor Paulo, falando em castelhano e às vezes com a tradutora alemã que era brasileira, nós derrubamos tudo porque não houve apelação desse julgamento. Foram condenados sumariamente e de medo de ter pessoas que viessem relembrar, fazer culto aos mortos ou outras coisas mais, foi mandado derrubar. 2 dias depois já tinham derrubado tudo, eles estiveram até presos, onde era o anexo do tribunal, foi todo dissipado, não tem nada. Então não houve apelação e foram condenados. Todos os que foram condenados, as paredes não puderam se aproximar ali, e essa foi a situação. Tive algum acesso a algumas relações que eles me deixaram ler, traduzindo para mim eu copiei, tem alguma coisa escrita, que eu fiz o campo de concentração da Dachau, na Alemanha, e o tribunal de Nuremberg. Então conta-se muita coisa, e o sofrimento daquele povo que não aceitava certas coisas e entrou no esquema do Hitler. E daí por diante é aquilo que vocês leem em livro. Agora, não é o que eu estou contando, porque no livro eu já sei que eu tenho vários livros que contam, para ver se eu estava certo. Na verdade, tem muita coisa, esses detalhes, como eu fui lá ver o banheiro que eles estavam, onde eles comiam, conhecer a fotografia, o laudo do médico que fazia teste, que pegava água imunda e tocava com remédio nas veias das pessoas para ver se tinha febre no outro dia. Isso tudo eles não contam isso daí. Então isso daí eu tive acesso, eu tenho isso, tem até a fotografia do médico aí, que eu fotografei dentro do museu. E no campo de concentração, o senhor pode compartilhar conosco alguma coisa que o senhor presenciou? Não, quando eu estive no campo de concentração, eu andei tudo aquilo ali sim, acompanhado. Tem umas fotos aí que aparece a neve, as árvores não tem uma folhinha, vocês já viram. E daí nós andamos, e aí onde eu estava, depois eu marcava o que eu queria ver lá dentro no museu. E no museu eu vi, embaixo dessas árvores aí que vocês vão ver, embaixo daqueles arames farpados altos que ninguém tinha peito de escalar, aí você vê as pessoas passando fome, morrendo, que não voltava para o seu abrigo, já estavam morrendo, tem fotos aí de pessoas morrendo seca, que nem a caveira está mostrando. Então isso é muito triste. Então percorremos todo um prédio que é só banheiro, todo mundo urinava de pé, os homens todos e das mulheres de um outro lado, e tinha um lugarzinho que você sentava, fazia as necessidades e sentava, mas não tinha papel, não tinha pano, não tinha trapo, se vire. Isso era o tribunal de Nuremberg, as celas, e são as celas longas, compridas, não vou dizer que é 1 quilômetro, mas era bem grande, que pela foto dá para você ver que era bem grande. Nós vimos algumas coisas, vimos a porcelana que os presos faziam, os alemães, então lá a porcelana branca, que é a tradicional mundialmente famosa, lá está na exposição, tem muitas fotos em exposições que me foi possível ver, que às vezes é tristeza, e ver fotografias de grandes carros bonitos, antigos, lindo, mas saber quanto aquele povo sofreu. Mais para adiante descobrimos algumas fotografias de algumas mulheres que foram amantes do Hitler. Então a prostituição na Alemanha era muito bem explorada por eles, porque a pessoa andava com aquelas pessoas, tinha relacionamento, mas depois de 10, 15, 20 dias, um mês, sumia. Por que sumia? Elas talvez naqueles momentos íntimos, as pessoas contavam a elas o que passava, depois sumia, porque elas eram instrumento do regime, elas eram informantes. Então quando você desaparecia, a turma já sabia que ela tinha caído no colo de uma dessas meretrizes que ali se frequentavam. Essa era a tristeza grande que tinha no povo. Não se via padre na parte social, não se via cristãos, sabia que existia, entendeu? Judeus sofriam muitos, então, mas na verdade, quando falava que aparecia um padre, a gente já sabia que ia sair uma linha, uma carreira de pessoas para morrer de monte, porque é como se fosse a despedida deles. Mas não sei se eles iam comungar sozinho, não podemos falar isso. Saber que quando eles tinham alguma pessoa religiosa aparecer, eles já sabiam que um corredor estava pronto. Dr. Paulo, nos ambientes acadêmicos muito se fala sobre o Tribunal de Nuremberg.
mas pouco, né, se conversa, né, com pessoas que realmente acompanharam, que realmente viram. E nessa viagem o senhor visitou o Tribunal de Nuremberg, né? Então para mim é muito interessante, é uma honra muito grande poder ter um bate-papo desse com o senhor sobre o Tribunal de Nuremberg, porque é muito interessante para nós profissionais do direito. Então eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco também como foi a visita do senhor no Tribunal de Nuremberg, né? Bom, o tribunal que na verdade está montado, tem a biblioteca, tem todos os processos todos ali. Lógico que não é todo mundo que tem acesso, ninguém vai tirar um processo arquivado, só se foi por muita necessidade ou coisa histórica. Mas ali também me foi possível mostrarmos, eu não sei de onde que gaveta foi, eu vi muitas fotografias dos aniversários das revoluções, aqui é quando fazia aniversário, então a gente via muita coisa que não havia como se firmar naquilo, mas na verdade a fotografia é um testemunho veraz, entendeu? Então tem uma foto aí que é de um presídio, que eu tenho essa fotografia aí, eu tenho fotografia de Nuremberg, eu estou aí na entrada da administração, então nós andamos tudo aquilo, eu entrei no museu, passou um filme, tem um pedacinho que é tipo de cinema, e passou um filme que passou as coisas, alguns excessos que me foi possível examinar. E alguns lugares que eu entrei, não sei se foi abrido porque eu era sozinho com a pessoa que me acompanhava, 2 pessoas, então não dá para saber se eu tive acesso a tudo, mas eu tive acesso ao CAP, eu tenho fotografia do CAP com a famosa suástica, então eu fotografei isso tudo. Eu tive acesso, depois que eu estava na cidade de Munique, eu ia em umas feiras de antiguidades, e nessas feiras de antiguidades eu me apresentava como brasileiro. E quando eu me apresentava, a minha amiga apresentava, me falava quem eu era. Aí de repente apareceu, o doutor fulano está ali, ó, chama ele, ó, tem um brasileiro aqui que é jurista, advogado, tal, então vinha alguém interpretar. E lá tem os grandes edifícios como tem aqui da Paulista, e outros lugares granfinos, embaixo das garagens ficam vazias, mas embaixo é uma feira de antiguidade. Então de domingo e sábado tem uma feira de antiguidade monstruosa. Ali você vê armas antigas, revolvinho de 2 canos, você vê algumas coisas que eles usavam na farda. Então alguma coisa até eu aceitei o desafio para mim, porque já que eu tive lá, andei comprando alguma coisinha para ter, entendeu? Mas a verdade é que é uma lembrança que você viveu. Você fala, eu vi, eu estive, ó, eu estou com isso na mão, tá vendo? Isso aqui é de lá. Entendeu? Então a pessoa fica meio assim assustada, mas eu tive. Como eu tive também, quando eu estava, a primeira vez que eu estive na Alemanha, eu fui ver onde estava o muro, famoso muro, que eu tenho aí a fotografia, e eu tenho um pedaço do muro de Berlim. É dentro de um postal, eu tenho isso daqui, vocês podem ver que tem um pedacinho de pedra. Essa pedra aqui é do muro de Berlim. Então isso aqui estava vendido quase em todos os lugares, de banca de jornal, biblioteca que frequentava pessoas autodidatas que tinham interesse. Isso aqui eu nunca vi em nenhum livro no Brasil. Não vi. Ninguém teve acesso de ver isso aqui. Mas isso daqui, aí vocês estão vendo que tem uma estátua bonita, nova, erguida aqui, como se fosse essa que puseram fogo agora há pouco em Santo Amaro. Não é igual, lógico, mas a pessoa está olhando para o futuro. É uma estátua que ela está olhando além do muro de Berlim. Então esses pedacinhos de pedra fizeram parte de uma lembrança. Então isso eu adquiri para poder contar. Porque eu estive ali na época exatamente, quase estava tendo grandes transições. Então é uma coisa que é interesse de contar, porque você conheço, eu estive lá. Como você esteve lá? Eu tenho fotografia, eu estou no local, entendeu? Então é uma série de coisas que eu vi aquela juventude. Eu saí por uma tarde, eu e a minha amiga, minha cliente do Brasil, que ela é de Mato Grosso, a família dela, e tem uma família que mora aqui em Campinas, que é a irmã dela. E nós fomos andar. Eu andei pelas praças, inclusive, para ver a juventude que tanto se vê dos Beatles e toda aquela história. E aqui estou eu abraçado com jovens aqui numa praça, e aqui eu fui na praça, isso aqui em Augsburgo. Eles estavam tudo tomando vodka no gargalo, e isso era uma noite, e a fim de noite, estava começando a chegar a noite. E eu estive lá com eles, a minha amiga enrolou a língua com eles,
falaram que eu era brasileiro, falou inclusive que era líder estudantil, que conhecia como fosse eles vivendo, entendia a situação, por que essa revolta toda, mas não entrei no mérito. Então tinha as moças lindas, pareciam fantasiadas, micro saia, mas tudo bebendo vodka, garrafa branca e todo mundo na praça, era uma festa, entendeu? No fim da noite tinha uma musiquinha, não sei quem punha lá uma musiquinha, e então não sei se eles dormiam ou não, acho que não dormiam. Então eu documentei isso daí também, entendeu? Sim. Então a gente vê como é que eles estão vivendo, não estão fazendo crime, parece que não estão fazendo crime, estão gozando uma liberdade, até onde eu não sei, mas que estão. Então, agora eu comparando essa mocidade com a nossa está muito além do que essa, porque aqui eles têm um respeito pela gente. A gente chega, ô brasileiro, me abraça, nem me conhece, sabe? As meninas, brasiliano, difícil ver brasiliano. E elas sabem castelhano, brasiliano, ou italiano, será que elas... Mas eu entendia que era brasileiro. Então ele me abraçava, me ofereceram se eu queria beber, eu falei, não, obrigado. Para minha Cleide também não quis beber, o marido dela também não quis beber. Então, são histórias que eu posso contar, talvez vai ficar para os meus filhos, para a história do Brasil, quem quiser falar, tem um brasileiro louco que se intrometeu em tudo esse lugar. Não é que eu estou desmentindo os livros escritos, mas tem muitos detalhes que os livros escritos não constam, entendeu? Então isso aí é uma grande verdade. Eu não posso falar que não, porque é verdade. Então eu fui em certos lugares que eu sei que muitos, você vai pelos livros, os filósofos pegam, quero ver a filosofia de fulano, então você fica pesquisando no arquivo. Agora uma coisa é você ler, desculpa a expressão, levantar o bumbum do lugar e ver se bate com aquilo que está escrito. Aí o advogado faz juízo de valor, porque o nosso mal é não fazer juízo de valor. Nós atacamos qualquer coisa que a gente vê, ataca, o presidente ataca, todo mundo ataca, mas o juízo de valor é quando você tem certeza que você vai falar. Por mais inimigo que você tenha contra você, você fala, é isto, eu vi, eu sou testemunha veraz. Quando você é testemunha de veraz, ninguém pode ficar contra você, porque vai ficar contra, vai lá e vai ver também, entendeu? Muito obrigado, mas é isso que eu posso falar sobre isso. Doutor, a conversa está muito boa, então, amigos telespectadores, que quiserem mais saber sobre a história do Dr. Paulo, que assista, né, os próximos episódios, que nós continuaremos com essa nossa conversa e colhendo, né, aquilo que o Dr. Paulo tem para compartilhar conosco. Muito obrigado.